comunidade, começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo, dia 25 de fevereiro de 2026. A gente chega sempre às 5 horas da tarde ao vivo, mas eu saúdo também tanta gente que nos acompanha depois no material gravado, no vídeo que circula offline, como a gente chama, e é uma grande audiência. Eu peço a você que deixe o like na nossa transmissão, isso ajuda o ICL Urgente a circular cada vez mais. E sempre com a gente aqui está a Laura Couto, na redação do ICL, para trazer a atualização das notícias. Bem-vinda mais uma vez, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, tanto online quanto offline, como você mencionou, Rodrigo, e também, claro, pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e comenta também de onde você está assistindo o ICL Urgente. Eu adoro ver no chat depois para ver de onde vocês assistem. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, boa tarde, Laura. É isso aí, deixa o like, o pessoal pode se inscrever no canal. Vamos aumentar cada vez mais aí o tamanho desse impacto, né, que a gente tem na transmissão das notícias. Boa tarde para você que mora nesse país em que o Palácio do Planalto teve um dia de sinal amarelo aceso, hein? Pesquisas mostram o crescimento de Flávio Bolsonaro, diminui a distância de Flávio Bolsonaro para Lula num primeiro turno de 2026. Nós vamos falar daqui a pouco, trazer os números das pesquisas e tentar entender melhor o que pode estar acontecendo. Já já, os números de mais uma pesquisa eleitoral nesse ano decisivo para o Brasil. Nós vamos começar com um tema também importantíssimo, dia histórico, né? A gente pode dizer assim, a primeira turma do STF decidiu por unanimidade condenar os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão como os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, dois engravatados, um ex-deputado, o outro conselheiro do Tribunal de Contas no Rio de Janeiro, os dois condenados a uma pena pesadíssima por um crime que revoltou e chocou o Brasil. O crime aconteceu no dia 14 de março de 2018 e também vitimou o motorista Anderson Gomes, que dirigia o carro de Marielle Franco. O voto do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, foi acompanhado na íntegra pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, que também integram a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Importantíssimo, nós vamos trazer agora os detalhes das condenações. O julgamento acabou agora há pouco, daqui a pouco ao vivo também, Heloísa Vilela, mas é a Laura Couto que traz as atualizações, os detalhes destas condenações. Laura. Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão foram condenados a 76 anos e 3 meses de prisão por duplo homicídio, homicídio tentado e organização criminosa. Já o ex-PM Ronald Paulo de Alves pegou uma pena de 56 anos de prisão por duplo homicídio e homicídio tentado. Ele foi apontado na delação do Rony Lessa como tendo sido responsável por monitorar os passos da vereadora Marielle Franco nas semanas que antecederam o crime. Já o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, foi condenado só por obstrução de justiça e corrupção passiva. Isso porque os ministros consideraram que só tem evidência de que o Rivaldo atuou para atrapalhar a investigação depois do assassinato da Marielle. Ele foi condenado a 16 anos de prisão. Por fim, o ex-assessor do TCE, o Robson Calixto, ele ficou com uma pena mais baixa, de 9 anos, por organização criminosa. Rodrigo. Muito bem, Laura. A gente tem inclusive um quadro, eu vou aqui virar para o outro lado para a gente mostrar aqui no telão. Nós temos um quadro que traz o resumo, né, de todas essas condenações. São muitos nomes, eu destaquei aqui Domingos Brazão e Chiquinho Brazão. Olha só, gente, os dois pegaram uma pena superior a 76 anos de prisão. Está aqui na tela, são os dois primeiros aqui. Domingos Brazão, que era conselheiro do Tribunal de Contas, e o Chiquinho Brazão, que era deputado, né? Aqui no meio o delegado Rivaldo Barbosa, 18 anos de prisão. No caso dele não é propriamente o crime, mas tentar acobertar depois que o crime aconteceu. E aqui Ronald Paulo Alves, major da PM, pegou 56 anos de prisão e o Robson Calixto, 9 anos, só, né, para trazer aqui, ficar bem claro para você esses detalhes todos que a Laura apresentou aí para a gente. Além destas penas, os condenados vão ter que pagar 7 milhões de reais em reparação de dano para as famílias das vítimas. E também para a família de Fernanda Chaves, que era a terceira pessoa no carro e que sobreviveu
a esse crime terrível. Então, as famílias vão receber indenizações. Também foi determinada a perda de função pública de Domingos Brazão, Rivaldo Barbosa, Ronald Pereira e Robson Calisto. Todos também, além de perder as funções públicas, ficam inelegíveis, se é que tinham essa pretensão, né? Mas no Brasil, no Brasil dos milicianos aí da família Bolsonaro, quem sabe, né? Podiam até se candidatar, estão inelegíveis. O Alexandre de Moraes, considerou que ficou comprovada a motivação política para o crime, concordando com a tese da Procuradoria de que Domingos e Chiquinho Brazão decidiram matar a vereadora para impedir que ela continuasse a prejudicar os interesses da família, as práticas de grilagem de terra na zona oeste do Rio de Janeiro. No voto, o Alexandre de Moraes afirmou, preste atenção nessa frase, eles não tinham apenas contato com a milícia, eles eram a milícia. Então a gente pode dizer que no dia de hoje o Supremo Tribunal Federal condenou 2 milicianos, no entendimento dos ministros, condenou 2 milicianos políticos ligados ao bolsonarismo, condenou a 76 anos de cadeia. Moraes apontou o fato de que o crime teve também conotação racista e misógina em razão de Marielle ser uma mulher negra. Vamos ver um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes. O assunto se juntou à questão política com a misoginia, com o racismo, com a discriminação. Marielle Franco era uma mulher preta, pobre, que estava, diríamos, no popular, peitando os interesses de milicianos. Qual o recado mais forte que poderia ser feito? E na cabeça misógina, preconceituosa de mandantes e executores, quem iria ligar para isso? Uma cabeça de 100 anos, 50 anos atrás, vamos eliminá-la e isso não terá grande repercussão. É um voto fortíssimo esse trecho do Alexandre de Moraes, e a gente vai agora ao vivo a Brasília com a repórter Heloísa Vilela, que acompanhou esta sessão no Supremo Tribunal Federal, que terminou com a condenação dos irmãos Brazão e dos outros 3 réus, agora condenados. Elô Vilela, as suas impressões desta sessão, o voto do Alexandre de Moraes, daqui a pouco a gente vai trazer trechos dos outros votos, e você acompanhou, inclusive, a reação da família da Marielle, né, Heloísa? Relata pra gente, por favor. Sim, olha, Rodrigo, a primeira coisa é essa frase que você acabou de repetir aí do Alexandre de Moraes, quem é que vai ligar? Isso daí permeou o dia inteiro aqui, porque foi justamente também o que martelou a ministra Carmen Lúcia. Consideraram Marielle um elemento descartável, uma pedra no caminho que podia ser tirada sem nenhuma grande consequência. E o problema é que houve uma enorme consequência. Então esse também foi o ponto que a irmã dela, ministra Aniele Franco, a viúva dela, Mônica Benício, também martelaram muito. É preciso acabar com esses crimes misóginos que querem atingir essa população e consideram esses corpos descartáveis. Né? A Aniele falou disso de uma maneira muito contundente e a Mônica Benício também, sabendo que existem muitos outros casos a serem investigados e existe muita gente correndo risco o tempo todo nesse Brasil ainda tão injusto. Então, foi a tônica de várias falas aqui hoje. Eu queria destacar para você também, Rodrigo, você fica esperando aquele momento em que vai sair a sentença e que vão sair as penas e a reação de todo mundo que estava assistindo, acompanhando o julgamento. Mas eu te digo o seguinte, foi de um silêncio absoluto, um silêncio de respeito para quem estava em volta das famílias, para nós jornalistas que estávamos dentro da sala e de sentimento muito misturado, porque é uma vitória derrotada, sabe, Rodrigo? Porque não vão voltar. A Marielle não volta, o Anderson não volta. O que se perdeu foram pessoas que têm famílias que não tem como reparar isso e foram, no caso da Marielle, uma força política que vinha despontando no Rio de Janeiro e que estava fazendo um trabalho político muito consequente. Então, os partidários do PSOL, os colegas de partido dela, já protocolaram hoje um pedido para que
todos os casos que envolviam o Rivaldo, que foi diretor de homicídios e que envolviam milícias, que sejam reabertos e reinvestigados, porque está comprovado que ele era um integrante dessa milícia, da qual também participavam os irmãos Brazão. Então, acho que esse caso é emblemático, é histórico e ainda vai ter muitas consequências, Rodrigo. Muito bom, Elô, quer dizer, você definiu muito bem, e aí é só quem está lá mesmo que pode trazer essa impressão para a gente, né? A maneira como foi recebido o veredito, né? Uma mistura de vitória e derrota, né? Vitória porque afinal houve condenação, mas a derrota pela perda das vidas, né? E isso tudo não tem retorno. Enquanto a Heloísa falava, a gente mostrou as imagens da reação depois do fim do julgamento, né? Mas no momento em que houve a sentença, a Elô relatou aqui para a gente um silêncio grande na sala. Heloísa, eu queria trazer aqui também o voto da Carmen Lúcia. A gente separou um trecho aqui, ela foi a terceira a votar e disse que o Brasil, um pouco na linha do que você estava falando também, não pode deixar outras Marielles serem assassinadas. Vamos conferir o voto da Carmen Lúcia. Eu me pergunto, senhoras e senhores, quantas Marielles o Brasil permitirá sejam assassinadas até que se ressuscite a ideia de justiça nesta pátria de tantas indignidades. Está aí o voto da Carmen Lúcia. Acho que a Elô já... Fala, Elô, você queria comentar, fala. Eu acho só que ela foi muito veemente também na condenação ou na descrição do que é a corrupção que as milícias, as facções criminosas promovem no Estado e na política. E ela disse que isso é um atentado contra a democracia. Ela relacionou, como outras pessoas também, o julgamento do 8 de janeiro com esse julgamento de Marielle, falando que é mais uma faceta da luta que a gente ainda tem que ter para fortalecer, preservar, salvar, garantir a nossa frágil democracia. Certo. E, Elô, eu vou trazer também aqui um trecho do ministro Cristiano Zanin. A Heloísa até ressaltou isso para a gente ao longo, né, da sessão, enquanto estava acontecendo, mandou no nosso grupo. Olha aqui, o Zanin citou, né, uma matéria do ICL, do nosso colega colunista Jamil Chad. Vamos conferir esse trecho do voto de Cristiano Zanin. Inclusive de modo raro, como registrou o jornalista Jamil Chad no último dia 23, que alguns relatores especiais da ONU emitiram posicionamento no sentido de estarem acompanhando esse julgamento e pedindo justiça e reparação para todas as vítimas do persistente racismo sistêmico, da discriminação estrutural e da violência no Brasil. Aqui na nossa cobertura, no N2, né, então... Elô, justamente antes do Zanin destacar isso no voto dele, a gente já tinha trazido isso, né, na matéria do Jamil Chad, ressaltando que a ONU estava de olho nesse julgamento, de um lado achando positivo, mas de outro lado cobrando, né? Quanto tempo? 8 anos para julgar, Heloísa, né? É importante isso também, né? Exatamente, Rodrigo. O Zanin estava tentando destacar o impacto mundial desse caso. Não só como as populações do mundo trataram, mas as cobranças feitas em cima do Brasil para que apurasse e chegasse aos mandantes desse caso. E como não podia deixar de ser o Jamil Chad, que acompanha tudo que existe de mais importante que acontece no mundo, foi o jornalista que ele citou, que descreveu muito bem essa preocupação no mundo e na ONU. Muito bem, Heloísa, brigadíssimo pela sua participação ao vivo aqui no ICL Urgente, no N2. Daqui a pouco a gente tem outras informações aí com o balanço de Brasília desse julgamento importantíssimo. Valeu, obrigado, Heloísa. Até já. Até já. Muito bem, eu vou trocar aqui de assunto, mas ainda no campo da segurança pública, né? O projeto de lei antifacção foi aprovado numa votação simbólica da forma como foi proposto pelo relator do projeto, o deputado bolsonarista Guilherme Derrite. No relatório, ele atacou o texto que tinha vindo do Senado e removeu, olha só, o Derrite tirou do texto que acabou sendo aprovado na Câmara a taxação das bets, que financiaria mais dinheiro, traria mais dinheiro para a segurança pública. Então, passou na Câmara, o Derrite tinha sido relator na Câmara, foi para o Senado, o Senado melhorou o projeto e agora voltou para a Câmara e o Derrite piorou de novo.
mas não conseguiu tirar tudo, não mudou completamente. A Laura tem mais detalhes sobre isso direto da nossa redação. Laura. O presidente da Câmara, Hugo Motta, pressionou e enquadrou os parlamentares da base governista para que eles votassem o texto do DERIT sob ameaça de que, caso contrário, o Hugo Motta votaria com o texto original da Câmara, Rodrigo, aquele antes de passar pelo Senado. E como você citou, o texto aprovado exclui essa chamada seed bets, que é uma tributação extra sobre o dinheiro das apostas para financiar ações de segurança pública. E as notícias ruins não param por aí, Rodrigo. O novo relatório apresentado pelo Guilherme Derrite transformou o debate sobre o marco legal do combate ao crime organizado num embate direto entre a Câmara e o Senado, Rodrigo. Laura, ele tentou marcar posição, né? No parecer, o Derrite sustentou que o texto aprovado no Senado enfraquecia a resposta do Estado contra facções criminosas. A gente tem aqui na tela um trecho, né, do que disse o Derrite no seu relatório, que acabou aprovado em votação simbólica. Olha aqui, longe de representar um aperfeiçoamento, o parecer do Senado promove enfraquecimento estrutural do marco legal construído pela Câmara. Então ele travou uma espécie de embate entre Câmara e Senado. Em vez de juntar todo mundo para tentar combater o crime, o Derrite ficou fazendo politicagem e atacando o projeto que vinha do Senado. Num outro trecho, ele chegou a dizer que o texto do Senado, vamos lá para outra página, segue uma linha de favorecimento da impunidade. Isso deixou bravo, viu? O relator do PL antifacção no Senado, o senador Alessandro Vieira, que é do MDB do Sergipe, ele rebateu os ataques do Derrite durante uma sessão no plenário. Vamos ver o que disse o senador Alessandro Vieira em resposta a esse relatório aí do Derrite. Vamos lá. Mas, infelizmente, presidente, a Câmara dos Deputados vai apreciar o relatório e o relator fez uma escolha. A escolha do relator Derrite foi retomar trechos do texto que impedem a atuação dura da justiça e da polícia contra o criminoso rico. Ao fazer a alteração como fez, a redação como está posta, que vai a voto ainda, você vai ter que resultado. As ferramentas de investigação mais duras só se aplicam ao pobre. A retenção, todo o trabalho que pode ser feito, só ao pobre. Esquemas do tipo máfia do INSS, Banco Master, desvios de emendas, não terão nenhum tipo de dureza no tratamento. Está aqui. Esse vídeo foi gravado, na verdade, um pouco antes da votação acontecer na Câmara, mas já era uma resposta do Alessandro Vieira, sabendo que o relatório do Derrite seria aprovado, e ele meio que desenha para a gente o que fez o Derrite. Ele torna mais duras as medidas contra o criminoso lá na base e protege, né, não endurece o tratamento do crime do colarinho branco. Por que será, né, que o Derrite faz isso? O bolsonarismo quer proteger máfia do INSS, quer proteger Banco Master, etc. É o que diz o senador Alessandro Vieira. A gente separou aqui um quadro para você entender o que diz esse projeto de lei antifacção que agora foi aprovado na Câmara dos Deputados. A nossa equipe preparou, são muitos itens, né? Ele cria a tipificação de facção criminosa válida para organizações, milícias e grupos paramilitares. Então, é uma maneira de você conseguir enquadrar, né, melhor esse tipo de criminoso. Prevê pena de reclusão de até 40 anos e inclusão num banco de dados de integrantes e financiadores das facções. Então, é uma maneira de atacar diretamente as facções. Aumenta a pena para crimes como bloqueio de vias, controle de território por violência e obstrução das forças de segurança. Então aqui está atacando, e tem que atacar mesmo, o criminoso que faz bloqueio nas comunidades, que coloca aquelas barricadas, ok. O que diz o Alessandro Vieira, não age com a mesma dureza contra a turma da Faria Lima, contra os criminosos de lavagem de dinheiro. Facilita a decretação de prisão preventiva para combater facção, autoriza bloqueio e apreensão de bens ligados a facções, né? Permite que juízes autorizem gravação de visitas a pessoas ligadas a facções, inclusive visitas com advogados, claro, se houver decisão judicial nesse sentido, porque em alguns casos se entende que o advogado vai ali para trazer informação de dentro da cadeia para municiar a facção que age fora da cadeia. Bom, vamos sair um pouco dessa questão da segurança pública e vamos voltar à política eleitoral. As brigas dentro da extrema-direita acenderam um alerta no Partido Liberal. O senador Flávio Bolsonaro convocou para hoje uma reunião com o objetivo de puxar o freio de mão, né? Realinhar os caminhos. O Flávio não quer simplesmente acalmar os ânimos, né? Segundo os aliados, a pretensão dele com essa reunião é mostrar quem é que manda. Ele quer dizer que existe uma hierarquia no partido e, consequentemente, na campanha.
A Laura explica para a gente o sentido dessa reunião aí do Flávio Bolsonaro. Esse encontro está acontecendo agora na sede do Partido Liberal em Brasília e foram convocadas as bancadas do partido na Câmara e também no Senado. A expectativa é de que o Flávio Bolsonaro vai impor uma ordem e dar uma bronca geral em todo mundo. E o herdeiro do Bolsonaro também pretende afirmar de uma vez por todas que ele foi o escolhido pelo pai como o novo capitão e que a direção vai ser dada pelo próprio Flávio. Ou seja, o senador vai centralizar as decisões. Mas o Flávio também pretende deixar claro para os parlamentares que quem for visitar o Jair Bolsonaro na cadeia não pode sair dando declarações sobre candidaturas nos estados. A gente sabe que a escolha das chapas estaduais tem causado bastante conflito aí, né? Na extrema-direita, a gente vê a Carol de Tone, o Esperidião Amin e o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Então, o recado vai ficar dado, né, Rodrigo? Exatamente, Laura. Agora, o Flávio precisa convocar mais gente, eu acho, para essa reunião aí, hein? Vocês viram o que disse o Malafaia? O Malafaia já tinha atacado o Dudu Bolsonaro. E agora ele soltou mais uma. A gente pode colocar aqui no telão mais uma fala do Malafaia. Agora ele atacou o Paulo Figueiredo, que é o ajudante do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Ele disse: o filhote da ditadura, Paulo Figueiredo, calado é um poeta. Lula agradece a intervenção dele junto ao governo dos Estados Unidos. Ele é o camisa 9 do Lula. KKKK e muito KKKK. Então é o Silas Malafaia mostrando que há uma divisão, sim. Né? Eles empurram para o lado o Paulo Figueiredo do Bolsonaro e do outro lado tem Malafaia, Michele Bolsonaro e no meio disso tudo o Flávio, que foi o escolhido pelo Jair. Agora, gente, um dado curioso, né? A gente está aqui dizendo que a direita está batendo cabeça e está mesmo, né? Tem muita divisão, muita briga entre eles, mas hoje o quadro que a gente viu na pesquisa divulgada pela Atlas acendeu o sinal amarelo no Palácio do Planalto, na turma do Lula. Né? Saiu a pesquisa Atlas mostrando Lula na liderança, mas no primeiro turno com Flávio Bolsonaro encurtando bastante a distância em todos os cenários. Né? O levantamento entrevistou 5 mil brasileiros entre os dias 19 e 24 de fevereiro. Foi feito logo depois do Carnaval, ainda naquela onda de ataques ao Lula por causa da escola de samba lá do Rio de Janeiro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, segundo a Atlas. Aqui no primeiro turno você vê o Lula num primeiro cenário, 45, Flávio 38, depois os outros bem mais para baixo. Cenário 2, 45-40, 45-39. Então o Lula mais ou menos nessa faixa de 45 e o Flávio entre 38 e 40. A gente separou aqui o cenário 1 para mostrar como é que a curva se encurtou, a distância, a boca do jacaré, como a gente diz, em primeiro turno. Nesse cenário aqui, a linha vermelha é o Lula. Ele tinha 48% na pesquisa anterior e veio para 45%. O Flávio tinha 35% e subiu para 38%. 8 pontos de diferença. Na pesquisa anterior eram 13, quase 14 pontos de diferença. Então, a boca do jacaré fechou e esse é um fato trazido pela Atlas. E também nós temos aqui um dado ainda mais preocupante para o Palácio do Planalto, é o dado de segundo turno. Empate absoluto, segundo a pesquisa Atlas, entre Flávio e Lula. 46% Flávio, 46% Lula, disse a pesquisa Atlas. Importante a gente destacar esses números. Eu não brigo com número, eu não brigo com pesquisa. Só destacar também que a metodologia desta pesquisa é captar os entrevistados, uma espécie de pescaria na internet. Mandam lá. Você quer dar a sua opinião sobre campanha eleitoral? Aí a pessoa responde, gasta ali uns 5 minutos e responde um questionário na internet. Então é uma pesquisa que capta esses movimentos fortes nas redes. É uma pesquisa que talvez seja boa para captar ondas e não seja tão boa para captar números tão exatos. A Atlas acerta e erra dependendo do caso. Eu não estou dizendo com isso que o Flávio não encurtou a distância, mas eu estou querendo dizer que a pesquisa foi feita no momento exato em que o Lula apanhou muito nas redes por causa do caso do Carnaval. Vamos esperar as próximas pesquisas. De qualquer maneira, acende um sinal de alerta e mostra para o Palácio que não tem salto alto, vai ser uma campanha duríssima e a extrema-direita, apesar das brigas, continua a ter muita força. Saindo da pesquisa eleitoral e voltando para o Judiciário, a Polícia Federal cumpriu hoje um novo mandado de busca e apreensão contra mais um suspeito de participar do vazamento de dados de ministros do STF e de parentes deles, né? A determinação veio do Alexandre de Moraes, que é o responsável por supervisionar essa investigação. O mandado foi cumprido em relação a uma pessoa no Rio de Janeiro que não teve a identidade revelada. O investigado vai usar tornozeleira eletrônica e a gente não sabe quem é.
Acho estranho isso, né? Para quem não se lembra, no último dia 17, a PF deflagrou uma operação contra 4 pessoas que teriam acessado os dados de ministros, bem como de parentes, né? Por exemplo, a esposa do Alexandre de Moraes, a enteada do Gilmar Mendes e um filho do ministro Luiz Fux, agora mais uma pessoa investigada pela Polícia Federal. Olha, o caso gravíssimo de assédio sexual, né? Denúncia envolvendo um desembargador em Minas Gerais. A pressão funcionou. A Justiça de Minas mandou prender o homem de 35 anos que havia sido absolvido depois de manter relacionamento com uma menina de 12 anos. A decisão é do desembargador Majid Nawef Lawar, que voltou atrás. Ele havia votado para absolver esse homem. Esse aqui é o desembargador. Ele havia votado pela absolvição do acusado. Acontece que esse desembargador não fez isso só de boa fé, não. Aliás, não fez provavelmente por boa fé. Ele fez isso porque a batata dele está assando, como se diz. Antes da decisão, o Conselho Nacional de Justiça recebeu uma representação contra esse desembargador. O protocolo é de autoria da deputada Duda Salabert. Ela diz ter recebido mais 2 relatos formais de assédio sexual contra o desembargador. Então, ele havia absolvido um acusado e ele mesmo foi acusado de assédio. Tem mais 2 casos contra ele agora. Vamos colocar aqui na tela rapidinho, a nossa equipe fez aqui um quadro. Olha aqui, são casos gravíssimos. Uma estagiária que tinha 19 anos em 1997, era aluna de direito e subordinada a esse magistrado. Foi convidada para um almoço, o magistrado sentou ao lado, se aproximou demais dela, colocou a mão na perna durante o encontro e houve uma tentativa de beijo forçado, segundo ela, né? Esse caso teria acontecido em 97. Depois, em 2009, uma outra estagiária com 30 anos, subordinada funcional, chamadas frequentes à sala, sem necessidade, um ambiente de intimidação. Ela foi colocada à força no colo, diz ela, né, o relato dela, né, desse magistrado. Toques sem consentimento e ela só foi liberada depois de ameaçar gritar. É o relato fortíssimo contra esse desembargador. A gente segue acompanhando esse caso e segue a acompanhar também a tragédia em Minas Gerais, né? Nós estamos falando das chuvas que atingiram fortemente Juiz de Fora e Ubá, 2 cidades em Minas, com 38 mortos até agora. Nessa madrugada, Juiz de Fora decretou estado de calamidade. As aulas foram suspensas em todas as escolas municipais. Aqui uma imagem, né, de um dos morros de Juiz de Fora que desceu ali, né, soterrando muita gente. É o fevereiro mais chuvoso da história, com 584 milímetros acumulados em Juiz de Fora. O presidente Lula lamentou a situação das vítimas e postou uma mensagem de apoio nas redes sociais. E Laura Couto, tem previsão de mais chuva, né, chegando ali nesta região de Minas Gerais, não é isso? Pois é, Rodrigo. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de grande perigo para chuvas até a madrugada de sexta-feira, dia 27, na zona da Mata de Minas Gerais, que é justamente a região mais afetada pelos temporais desde segunda-feira. A chuva vai ser superior a 60 milímetros por hora e também foi apontado elevado risco de grandes alagamentos e deslizamento das encostas, como a gente viu na imagem. E a população segue correndo risco em Minas Gerais, já que o governador Romeu Zema reduziu as despesas na infraestrutura de combate às chuvas de cerca de 135 milhões em 2023 para 6 milhões de reais em 2025. E nos últimos 2 meses, a administração estadual destinou só 16 mil reais para a infraestrutura de combate aos temporais, Rodrigo. E a gente vê aí o resultado disso tudo. É uma chuva, uma tragédia imensa, quase 40 mortos já apenas na cidade de Juiz de Fora. Nossa solidariedade ao povo de Juiz de Fora e de Ubá. Laura, obrigado pela participação mais uma vez ao vivo aqui. Deixa o like, hein, pessoal, aí na nossa transmissão. Valeu, Laura. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. É isso, pessoal. Olha, amanhã, falando nisso, uma inovação tecnológica. Ontem o Edu contou pra gente aqui da equipe, mostrou como é que vai funcionar o oráculo. Então, olha, é sensacional, gente. É uma ferramenta que vai permitir acessar todo o arquivo que está lá no ICL. Eu não estou falando das notícias, eu estou falando dos cursos, palestras, né? Pós-graduação. Então você tem uma dúvida, você faz uma pergunta como se fosse uma inteligência artificial, só que nesse caso ela está direcionada para gente de gabarito, para professor que deu curso aqui no ICL. E aí a sua pergunta vai lá, é listado tudo que você precisa saber sobre aquele assunto que está na plataforma ICL e você tem acesso e pode inclusive ouvir, deixa eu ver o que disse o Renato Janine Ribeiro sobre isso, o que disse o Castro Rocha, o que disse a Marilena Chauí, né? A Nancy Fraser, sobre determinado assunto. E aí você tem acesso a tudo isso.
Como é que você participa desse evento? O Edu vai explicar tudo amanhã, né? É amanhã às 8 da noite. É sensacional, gente. Você entra em iclurgente.com.br, se inscreve. iclurgente.com.br, faz a inscrição agora, vale a pena, gente. Ontem eu assisti, nós ficamos 1 hora e o Edu mostrou tudo pra gente. Ele amanhã vai mostrar para toda a nossa comunidade. Mas você precisa se inscrever. Oráculo ICL, amanhã às 8 horas da noite, a apresentação dessa grande ferramenta produzida pela equipe aqui do ICL. Vem aí o N2 com mais informação e mais notícias, daqui a pouco eu tô por lá. Valeu, gente. O primeiro super lançamento do ICL. Galera, esse ano é o ano que o bicho vai pegar. Ano de eleição aqui no Brasil. E se o negócio já é guerra sem ser ano de eleição, nesse ano se prepara. O negócio vai ser literalmente violento. E a gente tem que estar preparado. E o ICL vai revelar a maior ferramenta já desenvolvida até hoje para te dar esse superpoder de ser capaz de argumentar, de discutir, de debater com um conhecimento que ninguém tem e de forma prática, rápida e certeira. Uma revolução. Uma ferramenta que não existe em lugar nenhum do mundo. Você vai conhecer essa ferramenta que tem o nome de Oráculo ICL no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite. Você vai querer começar a usar no mesmo dia. O primeiro super lançamento do ICL para 2026. O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM 2 de ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, um gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta. E é por isso que nós temos essa parceria, para expandir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo e nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.